Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Roseli Tejada. Estão me vendo e me ouvindo? Oi, Aline, bem-vinda. Boa noite. Tá me vendo e me ouvindo? Oi, Thaís, bem-vinda. Estão conseguindo me ouvir? Tudo certinho? Só me dá o retorno se estão me ouvindo. Sim? Beleza, Aline, obrigada. Obrigada por me dar esse retorno. Oi, Cássia, bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar na nossa live sobre como os meus pensamentos eles vão influenciar no transtorno do pânico, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Ai, ai. Oi, Thaís, oi, Aline, oi, Cássia, Amanda. Que bom. Oi, pedacinho do mundo, tudo bem com você? Bem-vinda. Oi, Rani. Então, assim, quando nós pensamos, eu gostei bastante desse tema porque eu pensei na questão do modelo cognitivo. Então, é sobre o modelo cognitivo que nós vamos trabalhar aqui na nossa live hoje, tá certo? Então, como os pensamentos, eles influenciam no transtorno do pânico. Então, quando nós pensamos isso, nós vamos trabalhar com a terapia cognitiva comportamental, no qual eu sou especialista. Então, nós vamos entender essa frase. O que perturba o ser humano não são os fatos em si, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Quem falou isso foi um filósofo grego, o Epiteto, né? Então, é essa reflexão que eu trago essa noite, para a gente refletir sobre a nossa interpretação, a nossa avaliação com relação à vida, tá certo? E quando nós pensamos isso, vai fazer toda a diferença, porque eu saio do modo automático e começo a ver a realidade, trago para a realidade, né? Essas minhas interpretações e vou checar para ver se faz sentido ou não. Então, a maneira como nós avaliamos, nós pensamos uma situação, vai influenciar diretamente na maneira como a gente se sente, como a gente reage, né? Como a gente se comporta. E por isso que nós vamos ter que considerar que, será que tudo que eu penso é real? Será que todos os meus pensamentos eles são verdadeiros? Na maioria das vezes, a pessoa que tem ansiedade elevada, que tem pânico, o que acontece? Ela acredita fielmente nos seus pensamentos, como se eles fossem verdades. Por quê? O pensamento, ele vem junto com o pensamento, vem o quê? Vem a emoção. Então, por isso que faz a gente acreditar e nem refletir muito sobre o que nós estamos pensando. Se estamos chateados, o porquê que nós estamos chateados. E quando nós fazemos essa reflexão, nós damos uma pausa, fica mais fácil nós percebermos, será que nós estamos nos deixando influenciar sobre esses pensamentos? Oi, Fabiana, bem-vinda. Oi, Jane. Oi, Josimar, tudo bem? Bem-vindo. Então, essa reflexão do modelo cognitivo do pânico que eu trouxe hoje para nós trabalharmos. Então, quem faz terapia na linha da terapia cognitiva comportamental, que é a que eu utilizo, que sou especialista, o que acontece? Trabalha efetivamente nesse modelo cognitivo, para justamente entender, diminuir esses sintomas. Então, vai trabalhar realmente nessa diminuição de sintomas. Por isso que eu achei tão importante trazer para a live hoje. Tá bom? Faz sentido que eu tô falando para vocês dessa questão da interpretação, do como que a gente vai ver a nossa realidade, como que a gente vai interpretar e se vai fazer sentido ou não? Porque a nível de pensamento tudo pode acontecer. Agora, o que vai fazer diferença é a realidade. Então, a realidade vai fazer esse crivo de avaliação, de não faz sentido ou não faz, se aplica a minha realidade ou não, tá certo? Então, por isso que é importante. Então, às vezes nós sofremos por sem ter necessidade, por conta da avaliação. Às vezes a avaliação está o quê? Está distorcida, né? Porque normalmente no pânico, o que acontece? Existem as avaliações que são catastróficas. Então eu interpreto aquela realidade, eu interpreto as sensações de forma catastrófica. O que é catastrófico? É pensar o pior de uma situação, é ficar realmente extremamente assustado e achar que vai ser o fim. Então não é só o pensamento negativo, é muito mais do que um pensamento negativo. Oi, Lilian, bem-vinda.
né? Então, a Aline está dizendo que faz muito sentido. Então, quando nós temos essas informações, nós vamos entender a nossa realidade e não ficar com tanto medo. Então, por isso que esse modelo cognitivo ele é tão importante, porque às vezes nós sofremos porque nós começamos a acreditar em coisas que nem sempre são verdadeiras. Por quê? Qual que é o pensamento que normalmente a pessoa com ansiedade elevada e com pânico, ela sente? Normalmente ela pensa o quê? O lado ruim, o lado negativo, o pior das situações, né? Que seria a catastrofização. Quando nós pensamos o negativo, isso faz parte da ansiedade, faz parte do pânico, do quadro, né, de ansiedade. Normalmente faz com que eu veja só o lado ruim. Ah, mas isso eu acho que esse coração acelerado, eu acho que eu tô tendo um infarto, eu acho que eu não tô bem, eu vou ter que ir pro médico. Aí eu começo a focar nesses sintomas e aumenta automaticamente o que eu tô sentindo. Então eu alimento quanto mais eu olho para esses sintomas. Só que quando nós observamos que normalmente o ansioso ele pensa o lado negativo, mas ele desconsidera um fator. Nada daquilo que ele pensou acontece. Normalmente não acontece o que a pessoa pensou de negativo, mas ela começa a evitar as situações. Quando ela começa a evitar, automaticamente abaixa o nível de ansiedade, diminui, reduz um pouco o medo. É quando ela começa a sair dos lugares, evitar ir aos lugares. Entende? Porque dá falsa segurança de quê? Dá falsa segurança de que não, agora eu tô bem, né? Mas é porque eu fui embora, porque eu busquei essa segurança externa. A curto prazo, ajuda. A curto prazo, se a gente pensar, automaticamente reduz a ansiedade, reduz o medo, reduz a angústia. Quando eu evito ir a lugares, se eu já estou num lugar e eu vou embora, automaticamente isso diminui. Essa angústia, essa tensão. Mas a longo prazo, eu pioro a situação. Tá certo? Então hoje nós vamos entender o porquê que o pânico não vai, por que a pessoa não consegue enfrentar, por que ela não consegue melhorar efetivamente? Por conta dessa manutenção. Eu fico mantendo um ciclo vicioso de comportamentos, de pensamentos. Tá fazendo sentido? Oi, Fábio, oi, Graça, bem-vindos. Né? Então é extremamente importante essa reflexão, tá certo? Então, como eu falei, a maneira que nós avaliamos vai fazer toda a diferença. Como eu avalio, como eu tô vendo a minha realidade, principalmente entender essa tríade, pensamento, emoção e comportamento. Oi, Vitor, bem-vindo. Então, é isso que nós precisamos entender essa tríade, por quê? Porque daí eu vou perceber que se eu focar demais no que eu estou sentindo, automaticamente a minha ansiedade, vai lá nas alturas. Rani tá dizendo assim, é verdade, vou amanhã em uma consulta com o gastro e já estou com tanta dor de estômago, dor acima do peito e sei que é o nervosismo. Isso, e quanto mais, Rani, você focar nesses sintomas, mais você começa a perceber, mais aumenta. O ideal é o quê? Para diminuir um pouquinho a ansiedade, eu vou falar das técnicas um pouquinho mais para frente ao longo da nossa live, mas entender que quanto mais se foca no problema, mais a tendência é esse problema aumentar, tá certo? Então, ou seja, podemos sofrer sem ter uma real necessidade, né? Porque exageramos na questão do desconforto que a gente sente, que a situação pode proporcionar. Então, se eu tô sentindo uma angústia muito grande porque eu vou ter que ir ao médico, ou eu estou no supermercado e vem uma crise de pânico, se eu começar a olhar demais para esse sintoma, e eu sei que é desconfortável, eu entendo que é realmente angustiante, por causa que junto com esses sintomas vêm as emoções, que geram mais pensamentos. Então a pessoa é bombardeada por muitas sensações e automaticamente mais e mais pensamentos. Aí ela vai ter que aprender a fazer esse filtro de que nada do que eu pensei aconteceu. Então na maioria das vezes, nada do que a pessoa ansiosa ela tem medo, num caso de um pânico, nada daquilo que ela pensa acontece. Entende? Então, por exemplo, prever o futuro. Ela começa a imaginar que vai acontecer alguma coisa muito ruim, mas se ela for checar na realidade, normalmente não acontece o que ela teme.
né? Então, quais são os principais medos no pânico, por exemplo? Medo de enlouquecer, medo de ter um infarto, medo de passar constrangimento, que mais? Medo de estar tendo uma doença grave, né? E normalmente, quando ela vai ao médico, tá tudo bem, foi uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? Então, a gente perceber que aqueles pensamentos, lógico, sempre, acho que é importante a gente falar sobre isso. Quando eu digo que as sensações elas são ruins, mas não são perigosas, quando a pessoa tem diagnóstico de pânico, diagnóstico de ansiedade, porque os sintomas são muito parecidos com outras doenças. Então, sempre descartar. Fez os exames, tá tudo certinho? Perfeito. Foi diagnosticado com ansiedade, foi diagnosticado pelo médico com ansiedade ou com pânico, aí sim, vamos trabalhar para quê? Para reduzir esses sintomas que são psicológicos. Porque senão, às vezes, a gente vai se deparar com situações em que não era questão psicológica envolvida. Então, por isso que eu gosto sempre de separar. Fez todos os exames, passou pelo médico, tudo certinho, viu que é ansiedade, foi diagnosticado? Aí nós vamos tratar a ansiedade como ela merece. Aí nós vamos tratar a ansiedade disfuncional. Aquela ansiedade que me prejudica, que me tira a paz, que faz eu ter limitações na minha vida, que faz eu desacreditar no meu potencial. Então eu começo a duvidar do meu potencial e vou simplesmente deixando a vida passar e me poupando do sofrimento, né? De entrar em contato com a angústia, de entrar em contato com as sensações que são aversivas, que são ruins, né? Deixa eu olhar um pouquinho os comentários. Oi, Bruna, tudo bem? Bem-vinda. O Fábio tá dizendo que tinha ansiedade terrível de dirigir e dirigir em estradas. Diminuiu bastante com o questionamento socrático. Sim, nós vamos falar um pouquinho disso no final. É uma das técnicas, que é você se questionar, buscar evidências, né? Ah, Fabiana, doutora, suas técnicas são excelentes, ajudam muito. Que bom, que bom. Questionamento socrático é quando a gente começa a questionar. Você vai questionando tudo que tá vindo à sua cabeça com relação àquela situação. Entendeu? Então, por exemplo, quais são as evidências que o que você pensa é real? Baseado em quê? Né? Então, essas são uma das técnicas que eu utilizo em consultório com os meus pacientes quando eles vêm com essa queixa de pânico, por exemplo. Quais são as evidências? O que de pior pode acontecer? E daí sim a gente vai mesclando, vai afunilando as perguntas, é um questionamento, por isso que você vai expondo a pessoa, fazer com que ela comece a questionar e verificar, é real o que você está pensando? Ou você está baseado na emoção, baseado no medo, né? Nas impressões que você está tendo? Porque na ansiedade elevada, no pânico, as sensações elas são muito intensas, né? Porque realmente no pânico, numa crise de pânico, a pessoa ela acredita que realmente ela vai morrer. Por quê? Porque as sensações são ruins, né? E isso deixa a pessoa instável. Ela busca segurança, porque é acionado dentro dela um alarme de preservação da espécie. Olha, tá acontecendo uma coisa muito errada. Por isso que ela sente. Então, esse questionar ajuda muito a separar o real, né, do emocional. Faz sentido? Será que é o que eu estou vivenciando, o que eu estou imaginando? Aí já vem o pensamento negativo com muita força. Será que é real o que eu estou pensando? Por quê? Nem tudo que nós pensamos é real. Nós temos em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Imagina se ele estiver distorcido, se ele não tiver base na realidade. Nem tudo que nós pensamos é real. Então, quando eu bato nessa tecla, é justamente para questionar. Busque evidências. O que são evidências? São provas de que aquilo na realidade vai fazer sentido. Por quê? Entra em probabilidade e possibilidade. Probabilidade, aí eu trabalho com números. Possibilidade, tudo pode acontecer, né? Então, no meu pensamento, tudo pode acontecer. Agora, na realidade, nem tudo que eu penso acontece. Tá certo? Então, é importante a gente refletir sobre isso. Aí o Fábio tá dizendo, é uma checagem de evidências de quando o pensamento é real. Por exemplo, dentro de uma escala de 0 a 10, a probabilidade de um evento ruim acontecer é exatamente isso que eu acabei de falar. Oi, Lucy, tudo bem? Bem-vinda, né? O Vitor tá dizendo que tem pânico de dirigir em estradas. Por quê? Porque provavelmente, Vitor, você pensou em alguma coisa, né?
alguma coisa ruim que poderia acontecer. Ah, mas e se um carro vir e me dar um caminhão, às vezes não é uma rodovia, é uma rodovia simples, não é uma rodovia que você tem mais espaço para dirigir, né? Então, assim, quando é muito apertadinho, que não é mão dupla, fica mais difícil, tem pessoas que ficam mais inseguras. Então, tudo isso vai fazer diferença, porque é a sua interpretação, não é o problema dirigir. Né? Então, a interpretação, a sua avaliação, provavelmente observa se não está tendo alguns pensamentos negativos com relação à falta de controle, porque às vezes pode ser um ônibus, às vezes pode ser um caminhão que tem medo. Alguma coisa ali pode fazer com que você se sinta inseguro. Faz sentido o que eu te digo? Então, observe, questione, baseado em quê? Às vezes tem um trauma e nós precisamos trabalhar para quê? Para que isso seja resolvido, para que você possa não ser limitado por conta do medo, tá certo? Faz sentido? Oi, Priscila, bem-vinda. A Rani tá dizendo assim, eu sempre tenho esses pensamentos negativos, mas imediato, e volto e penso que nem tentei, por que eu estou com esses pensamentos? Peraí, deixa eu ver se eu entendi, só um minutinho. Vou pensar que tudo vai dar certo e consigo acomodar a minha mente. Sim, por quê? Porque normalmente vem um turbilhão de pensamentos, Rani. Então, o que acontece? Vem esse turbilhão de pensamentos, vai vir principalmente o pensamento negativo. Por quê? É algo natural da ansiedade. Por que nós pensamos o lado ruim primeiro? Justamente porque preservar a espécie. É melhor que a gente recue, que a gente busque um local seguro, do que a gente se expor. É assim que o nosso cérebro ele vai começar a organizar. Por isso que ele fica com medo. É como se tivesse o quê? Um perigo. Sinaliza para ele um perigo. Pode ser físico, pode ser psicológico. A ansiedade, o pânico é o alarme do nosso corpo falando pra gente, olha, isso é um perigo, presta atenção. Só que às vezes não existe perigo nenhum. Eu que interpretei que aquela situação é um perigo. Então, por isso que eu digo que a nossa interpretação que vai fazer toda a diferença. Então, esse questionamento vai ajudar a separar o real do imaginário. Porque o imaginário está no meu pensamento, onde tudo pode acontecer, tá certo? O Vitor tá dizendo que melhorou muito quando uma assistente social me falou que a minha vida era feita de fantasias, porque os meus pensamentos não são tão reais. Aí eu questiono sempre, exatamente, isso mesmo, ela tá certinha. Oi, Lucas, oi, Carol. O medo de dirigir ainda tem bastante, é bem chato isso. Sim, verdade, porque a ansiedade ela faz isso, faz a gente questionar as nossas potencialidades, faz a gente realmente colocar em xeque, será que eu sou capaz? Será realmente que eu dou conta? E daí eu fico com medo de me expor. Por quê? Porque isso vai afetar o quê? Vai afetar a autoestima, porque daí eu começo a me economizar, eu começo a não me expor, porque daí começa o medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer, do questionamento da outra pessoa, da crítica da outra pessoa, tá certo? Então é isso que a gente precisa só fazer essa diferenciação, questione, busque, se você puder, Vitor, busque terapia. Eu tenho um grupo terapêutico que eu tô abrindo essa semana, participa, vai ser bem legal, né? As inscrições estão abertas, né? Então, assim, as vagas são limitadas. É grupo terapêutico, então é um grupo fechado, pequeno, onde poucas pessoas vão estar lá e justamente é o quê? Entra essa questão de técnicas, uma terapia, só que em grupo, então muito mais efetiva. Então, se puder, busque terapia ou vai no posto da sua cidade, né, que seja gratuito, para te ajudar, porque às vezes a gente vai se economizando, a gente vai deixando passar, tá certo? Dando continuidade na nossa live, o modelo cognitivo ele é composto do quê? De acontecimento. Então, tem um evento. Por exemplo, eu vou usar o elevador, tá certo? Só que na hora que eu entro no elevador, nossa, ele começa a subir, o coração já acelera, aí começa uma dor no peito. Qual vem o primeiro pensamento que vem na cabeça? Eu acho que eu tô tendo um infarto, eu tô passando mal. Nossa, que estranho, meu coração tá muito rápido. Eu tô sentindo que alguma coisa muito ruim vai acontecer. A emoção, qual é a emoção que vem? Medo, angústia, ansiedade, insegurança.
Sintomas que eu começo a ter. Eu começo a ter hiperventilação, começo a respirar muito rápido. Aí pode vir tontura, sabe aquela sensação de vertigem, tremor, começa a suar frio. Que mais? A respiração fica ofegante, suor excessivo, mãos geladas, né? E o meu comportamento, nossa, eu preciso sair daqui agora. Abri o elevador, qualquer andar eu tô saindo. Vou de escada. Só que o que acontece? Dependendo da minha avaliação, a próxima vez que eu estiver de frente a um elevador, eu vou questionar e vou falar, não quero entrar em contato com aquela sensação ruim que eu tive, eu vou de escada. Eu começo a evitar. Automaticamente eu evito, eu não entro em contato com a ansiedade, mas eu também não resolvo o problema. A mesma coisa de dirigir em rodovia. Pegou o carro, entrou na rodovia, começou a ter movimento, o coração acelera. Nossa, parece que a pessoa vai ter um infarto e começa a suar, a tremer. Ela, não, eu vou embora, sai. Não, eu não dou conta. Alguém, por favor, vem e dirige no meu lugar. Então, por quê? Porque a avaliação de que eu não consigo, eu não dou conta, são os pensamentos que vão bombardeando na nossa cabeça. Só que se a gente não questiona, a gente nem para pensar que nós estamos com esses pensamentos, porque eles são automáticos, eles vão vindo na nossa cabeça, eles vão brotando na nossa cabeça. E se a gente não questionar, a gente se deixa levar por eles. Faz sentido o que eu falei para vocês? O Vitor tá dizendo assim, será que eu tenho medo de dirigir porque meu pai sempre fala muito de acidentes? Pode ser um gatilho. Sempre fala muito, ele sempre me fala muito sobre cuidado no trânsito e com o carro. Pode ser sim. A gente não pode desconsiderar que existe essa vertente, mas ela não é a única. Alguma coisa que tá mantendo ainda esse seu comportamento de medo. Tá certo? Oi, Lilian. Oi, Nicole. Oi, Rosa. Tudo bem? Oi, Lu. Tá boa? Tudo bem? Bem-vindos. Então, são essas questões que nós temos que entender. Porque às vezes a gente não sabe que existe tudo isso. O acontecimento, que é a situação, aí vai gerar um pensamento, é uma escadinha, vai acontecer tudo isso ao mesmo tempo. Numa situação. Quando você vai para terapia, você aprende a separar tudo isso e saber o que fazer em cada fase. Então, vem um acontecimento, gera em mim um pensamento, me gera uma emoção, eu entendo esses sintomas, que eles vieram dessas emoções, né? Aí vem o que? O meu comportamento. Então, quando eu entendo tudo isso, fica muito mais fácil. Eu acabo não tendo tanto medo, porque eu sei em que momento que eu devo proceder, que eu devo trabalhar aquela sensação. Como que eu devo olhar para essa nova realidade que está se mostrando para mim? Nem tudo que eu sinto também vai ser real. Ele é fruto de algo que eu imaginei. Tá certo? Então, quando eu questiono, eu vou começar a buscar possibilidade e probabilidade daquilo que eu pensei ser real. Então, é importante a gente refletir. Então, por exemplo, qual a probabilidade desse exemplo que eu dei do elevador, de uma pessoa que tem medo de andar de elevador, qual a probabilidade da pessoa que teve uma crise de pânico, que eu relatei para vocês agora, que isso é clássico, eu já escutei muito esse relato no meu consultório, de pessoas que têm medo e que só andam, vão no prédio no 14º andar, e vai de escada. Né? Então, eu atendia no 11º andar, tinha gente que ia de escada, porque tinha medo de andar de elevador. Então, é o que? A avaliação. Conforme eu estou avaliando, o meu comportamento vai ser dirigido para aquilo que eu pensei. É o desfecho final. Né? Qual a probabilidade? Pequena. Se a gente parar para pensar, a probabilidade é pequena de eu conseguir realmente modificar se eu não pensar. Se eu deixar no modo automático, eu não vou avaliar isso. E eu vou continuar mantendo esse comportamento de medo, de esquiva. Esquiva é o quê? Não, nem vou entrar em contato. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. A Priscila tá dizendo que faz muito sentido, já aconteceu com ela, mas foi uma clínica. Fiquei com tudo que você disse e acabei indo embora sem fazer nada. Porque daí automaticamente baixou o nível de ansiedade, você melhorou e foi embora. Né? Alô, hoje passei assim, só pensando ruim, mas comecei a chorar, qualquer coisa que não fazia, mas o que me entristece é que sei que eles voltam. Por quê? Porque precisa técnica, precisa treino, é você batendo em cima dos pensamentos, questionando eles, aí vai fazer com que eles comecem a diminuir, porque entra a questão do autoconvencimento, é fazer essa ponte. Aquilo que aconteceu, que eu fiquei com medo, foi real? Aconteceu mesmo?
Porque a pessoa ansiosa, ela pensa coisa negativa, muita coisa negativa, mas ela esquece. Ela só fixou no lado negativo e esqueceu de perceber, será que aconteceu aquilo que eu pensei? Não, ela só fixa, normalmente não acontece, ela só fixa no quê? Ela vai fixar só na sensação ruim e desconsiderou o processo, tá certo? No medo, superestimamos a probabilidade do evento acontecer, que geralmente é baixa. Exatamente, Fábio. É isso aí. Entendeu? Só que por que eu não melhoro? Por que eu não consigo perceber uma melhora? Porque eu não fiz essa ponte do que, nossa, gente, nada do que eu pensei de ruim aconteceu, mas eu fixei na sensação. Então, é como se anulasse tudo. Para mim aconteceu. Só que não aconteceu. Na realidade, não, só aqui no meu pensamento. Tá certo? A Carol tá dizendo que sente dor no peito, mas é porque chega à noite e fica pensando que a dor vai vir e vem mesmo. Sim, porque a gente fica sem querer, Carol, é por isso que é importante dizer, sem querer a gente chama. A gente fica querendo, por quê? Porque você fica mais vigilante. Eu sempre costumo dizer que a pessoa ansiosa, a pessoa muito que já teve pânico, crise de pânico, ela fica hipervigilante, ela parece um radarzinho. Qualquer variação no batimento cardíaco, qualquer variação na respiração, ela já joga, eu vou sentir, tô entrando numa crise. E daí, de tanto ela olhar, ela começa a respirar rápido e curto, isso da hiperventilação no cérebro, ela começa a ficar tonta e ela vai juntando os sintomas, automaticamente entra em crise, tá? Porque daí ela vai começar assim, olha aqui, ó, meu coração tá acelerado. Não, eu puxo o ar e o ar não vem. Não, o ar está vindo, é a percepção que não vem. Então, quando a gente entende isso, a gente vai desmistificando e começando a trabalhar, vendo a necessidade de trabalhar com esses pensamentos que vão fazendo com que a gente a gente se limite a fazer as coisas que a gente precisa fazer por conta do medo, porque eu vou me rendendo ao medo, eu vou me rendendo à sensação ruim, achando que aquilo é verdade. Faz sentido? Oi, Kevin. Oi, Cléblia. Boa noite. O Kevin tá dizendo que teve muita tontura. Observa a sua respiração. Respiração ofegante dá tontura, dá sensação de vertigem mesmo. Tenta fazer uma respiração mais calma, mais lenta. Tá certo? A Aline tá dizendo, eu sinto de noite, parece que fecho os olhos e fico com o coração acelerado. Sim, porque às vezes é o que eu falei da vigilância, né? A gente fica muito vigilante, qualquer variação eu já acredito que realmente alguma coisa muito ruim vai acontecer, tá certo? Então a forma como a gente avalia as sensações do nosso corpo, ela vai influenciar no nosso nível de desconforto, tá certo? Então o nível de desconforto vai ser influenciado pelo que eu interpretei, né? A tendência, a avaliação e pensamentos catastróficos. Quem tem pânico, quem tem ansiedade elevada, tem uma tendência a sempre focar no lado ruim, né? Então, por isso que é mais difícil, tá certo? Lidar com esses sintomas, né? E a pessoa começa sempre a antecipar desfechos ruins, desfechos catastróficos. Por quê? Porque a pessoa realmente fica com medo pela interpretação de perigo e vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Eu não dou conta, não. Nossa senhora, é uma coisa terrível. Eu sempre vou achar que eu não consigo lidar com aquela situação, entendeu? Aquele problema ele é muito maior do que eu. Então, quando eu penso isso, é como se eu me sentisse muito sensível, muito vulnerável para lidar com essa situação. Então, a minha interpretação de que realmente eu estou em perigo. Então, eu preciso de alguém para me ajudar. E daí eu começo a ser uma pessoa dependente do outro. Então, se eu preciso ir ao mercado, eu vou chamar minha irmã. Vou chamar a Rosa. Eu vou ter que sair para fazer, sei lá, em algum lugar, eu vou chamar meu marido. Sempre eu vou chamar alguém, por quê? Porque eu não tô mais confiando em mim. A ansiedade faz isso, ela faz a gente perder a confiança na gente mesmo, na nossa capacidade. A gente vai perdendo a nossa independência. Por isso questionar os pensamentos, tá certo? Então, a ansiedade, o pânico, ele precisa de tratamento, porque senão você entra num ciclo vicioso e você não consegue sair. Por quê? Porque você se percebe cada vez mais amarrado. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. A Lu tá dizendo que está fazendo todos os exames.
E se der tudo bem, é ansiedade mesmo. E isso é importantíssimo fazer isso. Fazer essa bateria de exames para chegar a essa conclusão, né? Não, tá tudo bem. Fisicamente, a questão da saúde, tá tudo certo. Aí a questão da saúde mental que a gente precisa trabalhar, todos nós precisamos, né? Todos nós, é importante nós sempre refletirmos, porque é a nossa cabeça, nós temos que cuidar. Se nós não cuidarmos de nós, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos realizar o que nós precisamos. Então, por isso que nós temos que cuidar da gente, dar essa atenção. Né? O Fábio está dizendo, meditação guiada ajuda demais, sim, mas antes de tudo isso eu preciso de método, eu preciso de técnica, eu preciso perceber que eu preciso de ajuda, porque as pessoas às vezes elas querem resolver, mas elas nem sabem, elas se desesperam tanto que elas não sabem nem como resolver isso, né? O Kevin está dizendo que tomou Rivotril e relaxou, mas ainda está com um pouco de tontura. Tenta tirar o foco dessa sensação, tá certo? Fazendo coisas que gosta, porque daí você vai começar também a ter sintomas prazerosos, que é o quê? De fazer coisas que gosta. Você vai começar a cultivar pensamentos bons, sensações boas. Tentei colocar no papel hoje, a Lu tá dizendo, tentei colocar no papel hoje as coisas boas que eu gosto de fazer, não achei nada, Rose, só tomar chimarrão. Não, Lu, você vai ter que arrumar outra coisa. Não, tomar chimarrão é bom também, né? Mas busca. Talvez é difícil, por isso que eu digo sozinho é mais difícil. Vem participar, Lu, do grupo junto. Vamos trabalhar essa questão da ansiedade, do grupo terapêutico, você vai ver que vai ser muito bom. A Graça tá dizendo, mesmo tentando usar suas técnicas, eu vejo que há melhora, mas ele volta. Peraí, mas em volta de você, como fazer se tudo não ajuda? É como se o campo estivesse minado, o que fazer? É porque, na verdade, eu acho interessante essa pergunta, Graça. Quando a gente tenta e a gente não consegue, é porque precisa realmente de um profissional. Aí que vai fazer essa divisão, entende? Precisa de ajuda profissional. Não é que não sabe fazer, que às vezes precisa de um direcionamento. Entende? Por quê? Porque realmente é difícil, porque talvez chegue em fases que você tem medo de tentar algumas coisas que precisam ser enfrentadas, mas por conta de estar ali sozinha, não, deixa quieto, outro dia eu faço e acaba não fazendo. E por isso que dificulta, tá certo? Então, se puder fazer, eu acho interessante buscar ajuda na sua cidade ou online, tá certo? É importante fazer isso. O Vitor falou assim, eu pinto pano de prato, e isso, perfeito, e ajuda muito. Nossa, se você tem esse dom, continue. A gente tem que aprender a fazer o que a gente gosta e começar a perceber que são as pequenas coisas que deixam a gente feliz, que deixam a gente realizado, e a gente vai começar a ver que o pânico, a ansiedade, é porque eu me deixei muito também. Me deixei de lado. Então é importante observar isso. E hoje, o que você está fazendo para você hoje? Por quê? Porque a ansiedade e o pânico, quando não são tratados, o que vai acontecer com a gente? A gente começa a perder oportunidades na vida, começa a ter limitações. A Fabiana tá dizendo meditação, ouvir música, ligar para minha amiga, são as técnicas que eu aprendi com você. Que bom, Fabiana, é isso mesmo. A Vivi tá dizendo ótima ideia. E isso são coisas simples, porque a gente não precisa pensar em coisas muito elaboradas, e sim coisas do dia a dia, ligar para um amigo, né? Mas será que a gente tem tempo ou a gente só tem que trabalhar? Porque tem isso também, essa exaustão, esse cansaço extremo, né? A Lu tá dizendo, Rose, a gente morre disso? Olha, na literatura, sendo bem sincera, não. O que pode acontecer é a gente morrer triste, chateado de outras coisas, né? Mas na literatura, não. De pânico, não. Né? Então é interessante a gente fazer esse contraponto, questiona os pensamentos. Se eu tô indo com as técnicas e chega no momento que eu paro, é porque eu preciso de ajuda profissional. Essa é a diferença, porque senão só os livros dariam tudo certo na nossa vida, a gente não precisaria de ir para terapia, mas às vezes a gente precisa de terapia e acaba não fazendo, porque não, mas tem um livro, tem a técnica, mas às vezes falta o profissional ali para ajudar, tá certo?
Ai, Graça, depois você me manda, por favor, um direct que eu te falo da terapia, a individual e a em grupo, tá bom? A em grupo é bem mais em conta, né? É um grupo pequeno, fechado, que eu trabalho essas técnicas de ansiedade elevada e pânico em 5 semanas, né? E depois a gente prolonga se o grupo gostar, se o grupo tiver afinidade, porque são poucas pessoas. Por quê? Porque é terapia, né? Então, terapia de grupo tem que ter uma afinidade, tá certo? Mas daí você me manda um direct, né? Porque daí eu falo para você os valores tudo certinho, como que é, tá bom? O Mindfulness é excelente, sim, eu utilizo a técnica Mindfulness, é muito boa. Oi, Érica, tudo bem? Então, essas questões, elas são importantes. As interpretações de vulnerabilidade, voltando, né? Questões de interpretação de perigo e vulnerabilidade, elas aumentam mais a ansiedade, ou seja, as sensações temidas que eu tenho são muito intensas. Então, a questão de que, ao interpretar essas sensações, a tendência é o quê? É verdade, vai acontecer, aí a ansiedade aumenta, eu acredito que realmente é um perigo, né? E daí vem o que? A confirmação. Nossa, eu vou enlouquecer mesmo, tô quase. Mas por conta do quê? De uma interpretação disfuncional, uma interpretação equivocada. As pessoas com pânico, elas temem, na maioria das vezes, tem muito medo, ela teme várias situações, vários problemas que podem acontecer, mas nem sempre acontecem, só que elas não fazem essa avaliação. Então, uma das técnicas é o que? Faça essa avaliação. Após uma crise de ansiedade, após uma crise de pânico, escreva tudo que você teve medo. Depois que você escreveu tudo que você teve medo, olha, aconteceu? Ah, mas eu tava com medo de andar na rodovia e eu estacionei o carro. Ok. Mas e o dia que você enfrentou aquele medo, aconteceu aquela coisa ruim que você pensou? Se não aconteceu, pode confiar em você. Essa é a avaliação. Pode confiar. Você é digno de confiança. Então, dependendo da situação, eu dei esse exemplo, por isso a questão da confiança, né? Porque a gente tem que observar e interpretar as questões que estão por trás desse medo. Porque a ansiedade, ela vai fazer eu ficar mais vulnerável sim. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Né? Isso é um sintoma de ansiedade. Né? E por isso que as situações eu vou ter tanto medo, porque eu acho que eu não sou capaz de enfrentar elas. Mas observa. E uma vez que você enfrentou, como que foi? Então, traz isso, retoma isso, é importante. Por quê? Porque daí você vai tendo um conceito, um autoconceito diferente. Ajuda muito. É uma técnica que vai fazer com que a gente melhore mais, né? Que a gente comece a ter uma ideia real de quem nós somos. Porque a ansiedade é como... Lembra das distorções cognitivas, que é a lente que a gente usa para ver o mundo? Às vezes a nossa lente está suja com relação a nós mesmos, a nossa percepção, a nossa vida, o que nós estamos fazendo com a gente. Tá certo? Não, Lu, não é aquele do grupo do WhatsApp, é um outro que vai começar um outro grupo. Aquele do WhatsApp, ele é gratuito, né? O grupo terapêutico, a terapia de grupo é um outro, que daí a pessoa tem que fazer a inscrição. Ansiedade causa muita... Ai, eu não consegui entender aqui. Tenho medo de não ser curada, passar anos assim, isso me entristece. Sim, Lu, o que acontece? Faz esse contraponto, tenta fazer esse contraponto, porque essas oscilações são normais de acontecer, né? Mas é o que? O tratamento, ele não pode ser interrompido, ele tem que ter uma constância. Então, quando você vai no postinho, faz terapia, tenta manter uma frequência toda semana, por quê? Porque precisa dessa frequência para acontecer uma melhora. Porque senão acontece o quê? Eu utilizo a técnica até um certo ponto e depois eu não consigo manter essa consistência. Falta coisas para serem trabalhadas, faltam conhecimentos para serem incorporados naquela técnica. Então, por isso, eu tenho vários pacientes que não têm mais essa questão do pânico, entrar em remissão por conta disso, fizeram um tratamento adequado, mas é paciência. Né? O ansioso, ele não tem paciência, ele quer tudo para ontem. E nem sempre a gente vai conseguir
resolver tudo rapidamente. Quanto tempo a pessoa demorou para ser ansiosa? Então, imagina quanto tempo que nós vamos levar para a pessoa aprender a ser mais calma, aprender a relaxar, a ter momentos prazerosos, a focar em pensamento otimista. Tudo isso precisa ser aprendido com treino e repetição, tá certo? Então, o ciclo dos pensamentos catastróficos, que é o quê? Os pensamentos distorcidos, os pensamentos negativos, eles vão o quê? Eles precisam entrar em confronto com a realidade. Por quê? Porque senão eu só fico pensando que algo ruim vai acontecer, que é o pensamento catastrófico, mas ele não acontece e eu também não penso a respeito. Por isso que eu mantenho esse medo. Aí eu vou sempre evitando situações. Então, questionar é muito importante. Porque senão, o que acontece? Esse ciclo de pensamento catastrófico, quando eu não enfrento ele vai cronificando o problema. Ele vai fazendo com que o problema, eu vou acreditando demais naquilo que eu sinto. E não questiono, automaticamente o quê? Vai fortalecendo isso dentro de mim. E eu não resolvo o problema, né? Então, quando se percebe, tá, como que eu faço para manter esse problema, então? Então tá, o pânico, normalmente, pessoas que têm pânico ficam muito tempo nessa questão das sensações, do que eu tô sentindo e das crises. Quando se percebe a ocorrência das sensações, o próximo passo é a manutenção. Do problema é o quê? A pessoa vai buscar uma saída. Eu quero sair disso, eu não quero sentir mais pânico, eu não quero ter mais crises. O que eu vou fazer? Eu começo a evitar. Então, por isso que eu mantenho o problema, quando eu evito. Então, aí que tá sendo o problema. Quanto mais eu evito, mais eu mantenho o pânico, mais eu mantenho a ansiedade. Entende? Quanto mais eu evitar de entrar em contato, evitar de sentir, eu não quero sentir a crise de pânico. Ninguém quer, lógico, ninguém quer sentir. Mas o que acontece? A minha avaliação acaba fazendo com que, nossa, não vou andar de elevador. Lembra do exemplo do elevador? Entrei no elevador, fiquei com medo. Lembra de tudo que eu passei, os passos que eu falei, né, com relação ao elevador. E eu fujo, eu não vou mais. Eu vejo um elevador, eu vou de escada. Toda vez que eu vou enfrentar e eu acabo retrocedendo, eu mantenho o problema. Eu não vou adiante. Por isso que eu preciso de um profissional. Tá certo? Porque daí a técnica em si eu fiz. Na hora de dar um passo além, eu não consigo. Né? Então, por isso que acaba dificultando. Então, uma das formas que a pessoa mantém e ela nem percebe que ela tá mantendo o pânico, mantendo a ansiedade, é por conta disso. É por conta de, na hora, ela começa ela começa a evitar a situação, ou ela vai embora, né, por causa daquele desconforto que causa, automaticamente abaixa a ansiedade, ela fala, melhorei. Melhorou a curto prazo. A longo prazo tá cronificando. Então, por isso que a gente tem que cuidar com isso, tá certo? Refletir com relação a fugir. Quanto tempo você já vem fugindo disso? Quanto tempo a gente não quer entrar em contato com os nossos medos? E é normal, todo mundo tem medo. Né? Mas as sensações, elas são ruins, mas não são perigosas. Se eu já fui no médico, se eu já tenho um diagnóstico, é pânico, é ansiedade elevada, então eu sei que tá tudo bem com a minha parte cardiológica, a questão do meu corpo físico, tá tudo bem. Agora, a minha questão psicológica que precisa de cuidados. Aí sim, eu vou ter que usar técnicas para isso, tá certo? Devagarzinho a gente vai aprender o quê? Primeiro, tolerar o desconforto. Técnica de enfrentamento, tá certo? Primeiro lugar, como é que eu vou resolver então? Né? Agora vamos para a parte prática. Como que eu faço para resolver? Né? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Caminhar todo dia ajuda? O Vitor tá dizendo, ajuda sim, porque você começa a canalizar a ansiedade, tá? A Erika tá dizendo que o meu acontece sim. O médico, de certo, ela vai ao médico porque ela acha que ela vai infartar, aí vem a dor no peito. Sim. Você já infartou? Porque às vezes a pessoa teve um infarto uma vez, foi ao médico, deu tudo certo, resolveu o problema e ela ficou com medo, depois teve crise de pânico. Pode acontecer, porque daí teve como se fosse um estresse pós-traumático, né? Ela ficou traumatizada numa situação. Mas nunca aconteceu? Busque evidências, é o medo.
né? Tirar o foco das sensações, tá certo? Então, que mais? A Aline tá dizendo, é verdade, quero tudo para ontem, senão fico louca porque não sei. É porque nem sempre a gente vai poder fazer o que a gente quer, só o que a gente quer, né? E o que a gente gosta. Por quê? Porque eu tô desconsiderando o outro, tá certo? É uma forma de controle. Nem sempre eu tenho controle da vida, das situações, de sair do jeito que eu quero. E quem falou que o melhor é o jeito que eu acho? É melhor para mim, mas para o outro pode ser outra forma de ser, entende? A Aline tá dizendo que quando escuta os meus áudios fica mais leve. Que bom, fico feliz. A Cléria tá dizendo que hoje não teve crise, começou a fazer faxina no guarda-roupa e depois acabou e percebeu que não teve crise. Ai, que gracinha, parabéns, fico muito contente com isso. Eu só sinto crise de dia, à noite fico boa. Ótimo, agora observa que tem que reduzir agora a crise do dia, vamos por partes, devagarzinho você vai conseguir sim, parabéns, que orgulho. A Lu tá dizendo que o ruim é a falta de ar, as pessoas que estão à sua volta ficam apavoradas, né? Porque o que você tem, o que é isso, e as pessoas às vezes não entendem mesmo, né? A Lu tá dizendo, Rosa, minha irmã me disse que é o espírito ruim que fica me dando incenso, banho de sal, banho de boldo, isso me deixa confusa. Eu não sei, porque daí é uma questão espiritual, né? Então, na terapia cognitiva, a gente vai trabalhar as questões dos pensamentos, da emoção e do comportamento, né? Então, com relação a isso, aí você vai ter que ver, será que você acredita nisso? Eu acho que a parte espiritual, a gente ter uma religião, vai muito de cada um, né? Se te faz bem pensar, utilizar a religião, eu tenho a minha religião, mas cada um vai ser de uma forma. Eu acho a questão do respeito. Se você acredita nisso, busque resolver esse problema, né? Ah, não, se isso vai resolver, o sal grosso vai resolver, bora, vamos fazer. Agora, se você não acredita, então não precisa ter nem medo. Por quê? Porque se você não acredita, né? Então, talvez busque refúgio, se você tem alguma religião, na sua religião. Se não, desconsidere. Porque opinião, cada um tem a sua. Eu tenho a minha, a Lu tem você tem a sua, a Érica tem a dela, cada um vai ter uma opinião. A diferença é o que nós vamos interpretar. A sua interpretação que vai fazer toda a diferença. Se você acreditar que vai ser. Porque é o nosso pensamento que vai fazer as coisas terem um andamento, tá certo? Então, reflita sobre isso. Se às vezes está te prejudicando, não permaneça com essa ideia. A ideia é dela, não a sua, tá? Imagina, que é isso, Graça. A religião nos deixa confusa. Depende. Essa questão da religião é um pouquinho mais complicada, porque vai depender muito do que você acredita, né? Então, começa a observar. Tenta pela psicologia. Não deu certo? Aí depois você vai alinhando. Talvez ainda falta você se encontrar na religião, que tem isso também, né? Cada um é de um jeito, não é verdade? Ah, imagina. Obrigada por se dedicar a nós. Que bom, obrigada. Então, assim, qualquer evitação que eu vou ter vai me aliviar na mesma hora, mas vai me prejudicar a longo prazo, certo? A Lu tá dizendo isso, a ideia é dela, não sua, Meios. Que bom. Ué. Esse é o pensamento dela, não é seu. Então, quem tem que ficar com medo é ela, não você, porque não é seu. Então, faça essa diferença. Isso também é como se a gente trabalhasse a questão das influências das pessoas na nossa vida. Se eu percebo que eu dou liberdade para alguém para dar a opinião sobre a minha vida, eu vou ter que estar preparada para fazer esse filtro, se eu acredito ou não, porque a opinião é dela, não é minha. E a gente às vezes se mistura nisso, tá certo? Continuando. O problema continua fazendo parte da minha vida. Mesmo eu evitando, o problema ainda vai continuar fazendo parte da minha vida. A diferença é que eu jogo para debaixo do tapete, só que vai gerando em mim sensação de incapacidade, aumento da minha vulnerabilidade, de eu não me sentir capaz, de eu não conseguir realizar as coisas, gerando mais frustração e limitação. Por quê? Porque eu vou começar a evitar tudo para sentir de novo o quê?
o alívio. Aí eu evito alívio. E daí aumenta mais as crises. Então, por isso que eu mantenho a crise, eu mantenho o pânico, eu mantenho a ansiedade. Por quê? Porque eu evito. Quanto mais eu evito, mais eu aumento o problema. Eu não resolvo. Tá certo? Então, a partir de hoje, se possível, enfrente aos pouquinhos, tenha paciência, mas enfrente o medo. Por quê? Porque daí a gente vai percebendo que nada daquilo que a gente pensou de ruim aconteceu. Né? E daí consegue colocar efetivamente em prática todas as técnicas, todos os exercícios que precisam ser feitos para aprender a relaxar, para fazer um mindfulness, para fazer um relaxamento, para fazer uma meditação, tá certo? Mas eu preciso primeiro entender e ter um filtro da minha realidade, tá certo? Então, o que eu preciso fazer para resolver essa questão de melhorar o pânico, melhorar as crises de ansiedade? Eu primeiro preciso aceitar que a ansiedade faz parte da minha vida, da sua vida, da vida de todos nós. Às vezes ela está alterada e me prejudica com isso. Então, a melhor forma de enfrentar é conviver com essas sensações ruins, sem desespero. Por quê? Porque elas são ruins, mas não são perigosas, né? Porque nada daquilo que acontece, do que eu pensei, aconteceu por conta disso. O manejo dos sintomas, então, aprender estratégias para quê? Tira o foco da ansiedade, tira o foco das sensações, foca no externo. Eu já passei essas técnicas aqui em outras lives. Então, começar a utilizar as técnicas de tirar o foco, porque vai ficar hipervigilante com relação aos sintomas. Nossa, eu vou perceber o coração acelerado, a boca seca, a falta de ar, tremor. Tudo isso eu vou sentir. A diferença é o quê? Não vou ficar olhando para isso, eu vou tirar o foco, eu vou usar estratégias para que eu consiga fazer isso. E é treino. Quanto mais eu treino, melhor eu fico, né? Então, por isso que é importante eu também ter essa ideia de que quanto mais eu treino, melhor eu vou ficando nessa modalidade de tirar o foco e de entender esses sintomas, que eles são desconfortáveis, mas não são perigosos, tá certo? A Graça tá dizendo, o Padre Cabral, que foi de Aparecida, ele era um psicólogo e dizia sempre, o que não tem remédio, remediado está. Você concorda com isso? Eu tinha um professor que ele falava isso. O que não tem solução já tá solucionado. Tá certinho. É isso mesmo, a gente não tem que ficar pensando naquilo. O que não tem solução já tá solucionado. A Lu tá dizendo, Rose, eu lembro uma técnica maravilhosa que tu me disse, liga o som. Vou lavar a louça, limpar a casa com música sempre. Ajuda muito, verdade. Isso ajuda mesmo. Então, tem várias outras técnicas que eu passei em outras lives a respeito desse manejo dos sintomas. Outra técnica é questionar os pensamentos, traz para a realidade quais são as evidências, baseado em quê, qual a probabilidade, qual a possibilidade daquilo que eu estou pensando acontecer, tá certo? Quanto mais eu questiono, mais enfraquece esse meu medo e eu vou aprender a enfrentar essa dificuldade. Aí eu vou pegar os post-its, que é cartão de enfrentamento, como que eu vou enfrentar, e eu começo a escrever frases que vão me ajudar a enfrentar essa situação e tirar o foco. Aí eu vou conseguir enfrentar e tolerar o desconforto. Automaticamente as crises vão começar a diminuir. Tá certo? Então, esse é um protocolo para crise de pânico, para ansiedade. Tá certo? Enfrentar também é uma forma de testar se o que você tem medo de fato acontece, né? Como geralmente a pessoa antecipa e ela imagina, só que normalmente ela não faz essa reflexão pós ter acontecido. Após ter acontecido tudo que ela pensou, ela não faz essa avaliação, ela só ficou com a sensação e só focou na sensação. Então, quando você faz esse contraponto, você começa a ver, é mesmo, nada do que eu pensei aconteceu, foi só o medo, o desespero, as sensações ruins que fortaleceram aquilo, que me deixou com medo. Quando eu começo a olhar para isso, já reduz. Aí eu começo a ficar mais tranquila e a confiar em mim, que eu consigo tirar o foco, que eu consigo me interter, que eu consigo sair daquele momento de crise com uma facilidade maior, porque eu consigo aplicar as técnicas, tá certo? Faz sentido para vocês? Como que foi o nosso encontro hoje? E essas técnicas que eu trouxe para vocês hoje. Oi, Graça, eu tô fazendo no momento atendimento online, tá? Você me manda um direct depois. Então, esse é um dos protocolos de pânico que eu trouxe para vocês hoje, tá bom?
A Lu tá dizendo, eu gosto muito daquela frase, pensamentos não são fatos, me ajuda muito. E é isso mesmo. Pensamento não é fato, é só ideia, é só uma ideia. Passou na nossa cabeça, não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer que é real. Tá certo? E pensamentos negativos são normais na ansiedade, tá certo? Então a gente não precisa acreditar realmente, fielmente naquilo. Questiona. Que bom, adorou o nosso encontro maravilhoso, que bom. Gente, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Gratidão. Quem quiser realmente acabar, diminuir, aprender a lidar com a crise de pânico, vem fazer parte comigo do grupo terapêutico de ansiedade, de pânico, que eu vou trazer estratégia. É um grupo pequeno, por isso que eu não posso abrir muitas vagas, são vagas limitadas e vai começar essa semana. Então, quem quiser, me chama, manda um direct, que daí eu falo como que é a inscrição, tá bom? Foi um prazer estar aqui, até semana que vem. Terça tem live de novo. Quem quiser me mandar sugestões, eu aceito de qual será o nosso próximo tema, tá bom? Ai, obrigada, faz muito sentido. A ansiedade, depressão e pânico são pensamentos negativos reforçados? Não só isso, né? Tem relação sim com pensamentos negativos que são reforçados. A gente entra num ciclo vicioso de pensamento negativo, mas tem muito mais coisas envolvidas, né? Só que eles estão englobados em transtornos de ansiedade, tá certo? Ai, que bom, gente. Falar sobre depressão, podemos falar sim, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom, até a live da semana que vem, na terça-feira. Tchau, tchau.